Papos de Mulher da Manhã deste sábado tem a honra de receber aqui na bancada a Vânia Brackman, ela que é prefeita na cidade de Poço das Antas. Prefeita, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes, bom dia à nossa população de Poço das Antas e, enfim, um bom dia para todas as mulheres do nosso querido Vale do Taquari. Prefeita, tradicionalmente eu faço uma pergunta e para começar as milhares de perguntas que eu quero te fazer nessa oportunidade aqui de sábado, que eu estava ansiosíssima para a tua vinda, quem é essa mulher que senta aqui na bancada do Papos nessa manhã de sábado? Essa mulher é a Vânia Brackman, nascida no interior de Teutônia, filha de agricultores, que viu no magistério uma oportunidade para ir estudar, porque sendo do interior a gente não tinha oportunidade de se deslocar até uma universidade durante o ano. Então se fazia a tradicional faculdade de férias. Eu estudei na Unisc, me formei em biologia e sempre fui muito desafiada e sempre tive muita coragem. Então, tudo o que vinha, a gente acabava enfrentando. E assim eu me formei professora. Me formando professora, já anteriormente eu tinha feito magistério no Santo Antônio, em Estrela. Aí eu fui trabalhar no município de Poço das Antas, com meus 19 anos, como professora. Tive muita sorte, porque consegui me concursar como professora estadual e professora municipal. E assim fiz a minha vida no município de Poço das Antas, onde hoje moro, já há 30 e tantos anos, onde constitui a minha família. Sou mãe de 2 moças, uma é a Melissa, ela é formada em medicina. Também herdou de mim essa questão batalhadora de ir atrás, porque estudou sempre em escola pública e conquistar uma vaga para fazer medicina não foi uma jornada fácil, mas fez. E a outra é a Milena, que é formada em educação física, tem a sua academia onde trabalha mais questão de personal, e tem também uma menina, que é a minha netinha, a Isis. Sempre tenho muito apoio da minha família, isso que é para mim fundamental. E dentro da comunidade onde eu moro, eu também me sinto muito valorizada. Acredito que seja pelo trabalho na área do magistério que fiz durante os meus 30 e tantos anos. Mais de 30 anos de magistério, de sala de aula. Sim, em torno de 32 anos. Prefeita, o magistério, ele foi a possibilidade de muitas mulheres estudar e ter uma voz ativa nas comunidades de interior, porque uma pena que a gente tenha perdido isso, mas se respeitava muito a voz de uma professora dentro das comunidades. No interior a gente ainda tem esse movimento, grandes centros a gente infelizmente perdeu essa referência que se tinha, esse respeito ao professor. Estar em sala de aula por 30 anos já foi aí um ato político e um desafio? Com certeza. Da nossa população de Poço das Antas, eu acredito que mais de 50% foram meus alunos. E como eu atuava na área municipal e estadual, atuava na educação infantil e atuava nas séries iniciais, séries finais, e no ensino médio eu era professora de biologia. Além de ser professora, participei de cargos de direção, de coordenação, e sempre fui uma pessoa bastante rígida e determinada, mas via que os meus alunos gostavam disso. Com isso eu consegui, de certa forma, conseguir o respeito deles. Não fui uma professora que nunca precisei de direção, sempre consegui dar conta do meu recado, mas ao mesmo tempo conseguia desenvolver uma coisa muito legal com meus alunos, que nesses 30 e poucos anos, acredito que a metade das vezes eu fui professora para ninfa. Então, consegui ali estabelecer uma relação muito legal. E, de certa forma, isso contribuiu, sim, para depois conseguir me eleger como prefeita da nossa cidade. Como foi, prefeita, ao longo desses 32 anos em sala de aula, com os desafios da escola pública, que a gente sabe que são inúmeros, conciliar isso com a maternidade? Não foi fácil.
vejo que a gente precisa de uma rede de apoio, que de certa forma da minha família eu sempre tive, porque além de estar na sala de aula, eu ainda fazia a famosa faculdade de férias na época, então, janeiro e fevereiro e julho, eu ia a Santa Cruz e ficava durante a semana lá, tentava voltar nos finais de semana, mas nem todos dava para voltar. E nesse período eu tive a minha filha mais velha. A minha filha teve 4 meses, eu deixei ela com a minha mãe e com a minha irmã, e eu tive que estudar. Então, foram desafios muito grandes, tá? Acredito que, às vezes, a gente até deixa marca nos nossos filhos. Alguns positivos, alguns nem tanto, em função dessa luta, dessa querer conquistar o seu lado profissional. Mas eu sempre tenho que dizer que a minha família foi fundamental, me ajudou muito. Meu marido também, compreensivo, dentro das possibilidades dele, ele sempre me ajudou. E não foi fácil, mas, além disso, eu, durante esses meus 30 e poucos anos, acredito que em nenhum momento eu trabalhei somente 40 horas. Eu sempre trabalhava mais, chegava até 60 horas. Então, a sorte que eu morava perto da escola. Então, todo intervalo era tempo de dar um pulo em casa, organizar as coisas e tal. Mas não foi fácil, mas passou, eu venci. Por isso, eu acredito que hoje, na profissão que eu estou, pouca coisa me assusta ainda, porque eu vinha vindo de uma história bem séria e bem dedicada, assim. A gente não para, né, prefeita? Imagina 60 horas, 2 meninas. E aí, prefeita, quando que vem o desejo, ou o desejo já existia em algum momento, mas vem esse convite para disputar a prefeitura de Poço das Antas? Ou antes até, para ingressar na vida política partidária? Porque eu falava de que estar em sala de aula é um ato político, mas a política partidária é um pouquinho diferente, né, prefeita? Sim, sim. O desejo de fazer algumas mudanças, de contribuir para a nossa sociedade, e de ter esse cuidado com a nossa comunidade. Esse foi o desejo. E lá de trás, essa questão da liderança, ela vem de dentro de mim desde pequenininha. Então, foi nesse sentido. Cheguei nos meus 49 anos, me aposentei. Puxa vida, eu ainda tenho muito para contribuir. E então, a gente ingressou nesse desafio e, na primeira vez que eu concorri, eu perdi por 53 votos. Se a gente pensa, eram 27 pessoas, né? Que se tivessem votado no outro lado, a gente teria conseguido. E a gente não se abalou, durante aqueles 4 anos a gente foi seguindo o nosso trabalho, e na vez seguinte a gente conseguiu fazer quase 70% dos votos da nossa comunidade. E hoje ainda assim eu me sinto muito bem e muito acolhida pelo maior número da nossa população, porque a nossa gestão não foi fácil. Nós entramos com uma pandemia. Nós tivemos 2 anos seguidos de seca. Nós tivemos enchente, nós tivemos granizo, agora nós tivemos temporal. E o impacto que a questão Languiru teve dentro do meu município acredito que nós sejamos o município mais atingido, porque até agora nós estamos com o nosso frigorífico parado, que empregava em torno de 600 pessoas. E aí vamos pensar, uma população de 2.200 habitantes, perder 600 empregos. Claro que muitos vinham de fora, mas de certa forma isso movimenta a nossa cidade, o nosso município. E isso nós ainda estamos trabalhando agora, mas acreditamos que agora é questão de meses para isso também estar solucionado. E aí chegar no final de uma administração e a gente fazer uma avaliação e ver que a gente ainda tem uma grande aceitação, porque a gente andou fazendo umas pesquisas para ver o trabalho das secretarias e ficou em torno de 80% bom e ótimo. Eu fico muito feliz. Eu acredito que a gente está conseguindo dar conta do recado e cuidar bem da nossa comunidade. Prefeita,
A partir do momento que a senhora assume como prefeita da cidade de Poço das Antas e passa a ter uma grande representatividade, a única prefeita do Vale do Taquari, começam as andanças de um líder político, né? São muitos eventos, muitas discussões, associações de representatividade. Por que, prefeita, nós somos a maioria, as eleitoras, as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro e nós não elegemos mulheres? Eu acredito que a nossa caminhada na política começou, não acredito, de fato, começamos bem mais tarde do que os homens. Uhum. E a gente ainda está nesse processo de certa forma, de se empoderar. E as mulheres precisam ver outras para vir ao encontro. E isso é uma realidade que eu estou vendo que dentro do nosso município está num processo muito legal. O que nós conseguimos trazer mulheres para a política, dentro desses 8 anos que eu estou mais nessa andança e que eu agora, então, de fato, consegui me eleger, é muito significativo. E Poço já tem, de certa forma, um pouco essa história virada para o olhar feminino. Tanto que nós temos vereadoras, sempre em torno de 3, 4 vereadoras dentro do nosso grupo, né? Então, do nosso município. E isso eu acredito que seja um grande diferencial. Uma mulher precisa se espelhar em outras e se encorajar junto com ela, tá? Porque lá atrás, quando eu comecei a minha caminhada, quando eu ia nesses encontros políticos e eu era praticamente a única, eu saía muitas vezes constrangida por piadinhas e por falas machistas que não deixavam a gente nada otimista, tá? Mas a gente foi insistente. E hoje eu vejo que dentro do partido que eu tô, eu acredito que nós temos mais mulheres do que homens filiados. Olha só, essa seria a minha próxima pergunta, prefeita. Independente da área que a gente atue, o machismo está muito enraizado porque é algo estrutural, é algo que até ainda naturalizado em alguns espaços. Então, a prefeita também já passou por situações de machismo evidente. Sim. Na primeira vez que eu concorri, eu tinha falas. Eu nunca achei que eu teria que votar numa mulher, mas agora tu está representando o meu partido. Então, tive essas situações, sim. Mas, como eu já disse antes, toda a minha vida eu parece que quando vinham essas coisas eu me encorajava mais ainda e acreditava que a gente podia mesmo. E tenho certeza que nós, mulheres, podemos, sim, fazer a diferença, em função, muitas vezes, das nossas percepções, das nossas... Nós temos capacidade de enxergar, muitas vezes, mais as minúcias. Trabalhar as relações, ter esse cuidado, perceber que alguém não está bem. Todo esse período que eu estou na gestão, dentro da área administrativa e também na educação, eu sempre tentei colocar as pessoas que trabalham comigo onde elas se sintam bem. E em função disso, a gente tem um trabalho diferenciado. As pessoas precisam estar onde elas se sentem bem. Prefeita, a relação e a participação do seu marido em toda essa caminhada, né? Porque a gente aqui fala muito sobre os maridos, sobre o papel do pai, e a gente sabe que é muito mais comum, e a gente está muito mais acostumado em ter a primeira-dama, né? Mas quando é o homem do lado desta mulher de poder, né? Porque uma mulher que assume o comando de um município é uma mulher de poder. E a participação dele nessa história toda? Para mim, como mãe, como esposa, o papel dele é fundamental. Ele é aquele cara que está ali, que me auxilia naquilo que precisa e que me deixa ir, que me deixa voar. Isso é assim, defino ele assim. Foi um grande pai, e ainda é hoje, claro, mas lá quando as crianças eram pequenas, ele cumpria com todas as funções também. Hoje ele é avô e muitas vezes ele é requisitado para cuidar da Isis, né? Em função de nós todas também termos
nossos trabalhos e nossos compromissos. Sinto hoje, não encontrei ainda onde encaixá-lo nessa questão, porque os municípios fazem eventos, tem o encontro das primeiras damas. E aí chegam muitas vezes a me mandar o convite para o encontro das primeiras damas, tá? E aí fica difícil, porque muitas vezes os temas que são abordados não são temas que, de repente, vêm ao encontro desse mundo masculino, que às vezes é até questões de maquiagem, é questão de... Claro, tem toda essa questão social que se enxerga mais nas primeiras damas, né? Mas ele fica desencontrado nisso. Ele já foi junto comigo em alguns eventos, mas acabou ficando comigo junto no encontro dos prefeitos, porque não se sente à vontade, né? Porque ele é o único e é dessa forma, sim. Porque a gente acaba não falando sobre isso, né, prefeita? Mas uma vez que a gente está falando das mulheres em espaços de poder, como a administração dos municípios, seus maridos também precisam ser acolhidos com essas pautas, né? Porque Com vamos certeza. combinar, eles também estão aprendendo a caminhar do lado de mulheres de poder. Sim. Né? É, Os homens estão aprendendo isso ainda. Eu acredito que hoje a gente tem muitas essas questões de Maria da Penha e tal, justamente porque os homens não estão achando o seu lugar, o seu espaço dentro desse empoderamento feminino todo, porque eles vêm de outra história, vêm de outra família, onde as coisas ainda, de repente, funcionam diferente, e aí eis essas questões. Prefeita, falando do cenário dos homens, né, fugindo um pouco do marido, mas trazendo para esse espaço do político, né, que é predominantemente masculino, a gente não vai classificar aqui como machista, mas predominantemente masculino. E aí, por vezes, as situações de machismo se tornam mais frequentes. Uma mulher de poder incomoda, prefeita? Uma mulher que senta na mesa de tomada de decisão, porque, de novo, homens de poder também estão se acostumando e aprendendo a dividir a bancada, dividir a mesa com as mulheres. Depende dos homens. Me conta. Porque a gente tem muitos homens que já lidam muito bem com essa situação. E eu vou te dizer o seguinte... vou citar um grupo, o grupo do G7, que somos 7 municípios ali numa região que a gente se uniu para trabalhar pautas que são comuns para os nossos 7. Dentro desse grupo eu me sinto muito bem, muita vontade, e eu vejo assim um certo carinho que eles têm por mim, tá? Bem tranquilo. Mas em outros momentos, em outros grupos, sinto sim que incomoda, que parece que cutuca, que gera uma sensação estranha, perfeitamente. Mas o que nós vamos fazer, nós mulheres? Cada vez nós vamos mostrar mais, estudar mais, que nós temos condições, sim, que nós somos capazes. E acredito que num todo, as mulheres hoje, muito mais elas vão a campo para estudar. Se hoje eu penso nos nossos funcionários na prefeitura, né, o número de mulheres com graduação, com pós-graduação, é muito grande. Então, eu acredito que com o tempo, sim, a gente consiga lidar melhor com isso. Mas, como eu disse, nós começamos a caminhada muito mais tarde do que os homens. Por isso, eu acredito que os homens já estão mais adiante, mas precisam agora abrir um espaço para a vinda das mulheres. E é ali que ainda estão esses conflitos no momento. E que vão ser conflitos que ainda vão levar um bom tempo para conseguir um equilíbrio. Não é de uma hora para outra. Prefeita, antes falávamos da caminhada aí de quem está na gestão agora nesse 2024, que começou com pandemia e enfrentou todos os possíveis desafios, né? O clima com peso forte, com estiagem, com temporal.
qual é o maior desafio no meio desse cenário todo do gestor público nesse mandato? É equilibrar as contas, é fazer a gestão das pessoas? O que foi mais assim desafiador? Para mim, fazer a gestão das pessoas, porque a questão financeira, nós ano passado tivemos essa situação gravíssima da Languiru, a gente se organizou e poupou, travou até os investimentos para observar o contexto, tá? Porque, ao mesmo tempo, sendo a primeira mulher que está administrando o município, eu acredito que a carga, a responsabilidade sobre a minha pessoa é maior ainda, porque eu preciso mostrar que eu também sou capaz. Porque todos os nossos prefeitos do nosso município fizeram um bom trabalho e deixaram o município numa boa condição financeira. E isso eu era obrigada a fazer também. Com isso, nós chegamos a ter um superávit de 10 milhões no último ano. Então, não foi nem a questão financeira, mas a questão da gestão das pessoas, em cima desse sério cenário econômico que nós estamos ainda enfrentando. Porque Poço das Antas, além dessa questão do frigorífico, de não ter um supermercado para abastecer a nossa comunidade, que agora, há pouco tempo, surgiu um mercado, então, um pouco menorzinho, mas o nosso centro não tinha mais um mercado, tínhamos que nos deslocar a Languiru. Então, isto foi, assim, o maior problema que eu vejo. E, além disso, a gente ainda tem a questão dos investimentos nas áreas rurais, porque nós tínhamos os integrados, que tinham financiados, alguns produtores financiaram 1 milhão, e agora não estavam mais recebendo produção, não estavam mais recebendo frango para criar, estava parado aquele investimento. E aí tiveram que renegociar essas dívidas. E com tudo isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, um cuidado psicológico com a nossa comunidade, tá? Para não entrar em desespero. E eu sempre dizia isso para o meu grupo, para os secretários, vamos tentar confortar. E eu acredito que a nossa administração foi muito feliz, porque a gente conseguiu levar a nossa comunidade num certo equilíbrio, tá? Porque tinha tudo para ser um caos. Mas acredito que até aqui a gente conseguiu levar numa boa, né? E agora, aos poucos, a gente está começando a ver que a situação econômica está melhorando, e com isso nós vamos voltar de novo na questão da produtividade. Acredito que o nosso povo lá é um povo muito resiliente, tá? Com uma capacidade de se reinventar. Então, é nesse sentido que eu penso essa relação. É um impacto na organização da vida das pessoas, Sim. né? Das famílias, de tudo. A gente acaba se concentrando, às vezes, no número, no fechou, no quando vai voltar, o que aconteceu. Mas quando a gente vai olhando, e o gestor público tem que fazer isso, né, prefeita? Para o individual do seu munícipe lá, para cada estruturação de família, realmente a gente não consegue nem acessar o tamanho do desafio. Onde vamos encontrar a prefeita Vânia em 2024? A reeleição? Sim, vamos encontrar ela na reeleição. É um desejo do partido, da estruturação, prefeita? Sim, é um desejo do nosso partido, sim. E acredito, em função do trabalho que a gente tenha desenvolvido, a gente tem a grande chance de estar dando uma continuidade a esse trabalho. E eu gostaria muito, porque eu tive um cuidado muito grande do que a gente trabalhou na campanha, do que foram promessas. Acredito que em torno de 95% disso a gente cumpriu. Tem um grande desafio, que era a reforma de um antigo hospital que estava lá, para entregar para a comunidade, para um lar de idosos, que a nossa população cada vez está atingindo uma idade mais avançada. As nossas famílias cada vez tem mais dificuldade de cuidar de seus idosos, e aí toda uma relação. Nós falamos nas mulheres sair para trabalhar, né, e tal. Então, isso cada vez, a sociedade está em transformação, tá? Então, cada vez é uma área mais necessária ser olhada com cuidado. Então, isto era algo que eu tinha
com muita vontade de fazer, porque esse hospital ele foi construído com serviço voluntário, tá? E ele é visto com um carinho muito grande pela nossa comunidade. Por isso nós precisamos reformar esse prédio. Ele foi adquirido pela prefeitura, já na outra administração, e esta ainda é uma tarefa que eu gostaria de fazer e que eu vejo que este ano dificilmente, em função do valor do recurso que é envolvido para fazer esse trabalho. Prefeita, antes de fecharmos, para a mulher que nos acompanha agora e está cogitando colocar o seu nome à disposição como pré-candidato, as convenções acontecem lá no meio do ano, então nesse momento aqueles que desejam são legalmente pré-candidatos, né? Que tá ensaiando, que está cogitando, que de repente recebeu um convite, que de repente alguém disse, olha, tu tem potencial para isso, e essa mulher começou a se perceber. Um recado para essa mulher que nos acompanha agora, porque se nós tivermos mais mulheres que já são de poder, que já são líderes nas suas comunidades, colocando de fato seu nome à disposição, não só para fechar o que a legislação sugere, mais eleitas nós teremos, né, prefeita? Claro. Então, deixa esse recado para essa audiência. Eu gostaria muito mesmo de, quem sabe, no ano que vem, quando a gente tivesse umas reuniões da Anvates, a gente poderia se encontrar com várias mulheres, né? Hoje nós somos 38 e só eu de mulher, né? Já a visão, precisa ainda fazer um parênteses, no Vale do Caí, que é na outra região que às vezes eu participo de alguns trabalhos, de algumas reivindicações. Nós temos várias mulheres, nós estamos entre 4, 5 nos encontros, né? E o Vale do Taquari ainda é um vale que parece um pouco mais fechado para essa questão feminina. Mas se você, mulher, está se vendo nessa condição, se você está sendo convidada, abrace a questão. Nós somos capazes, sim. E acredito por muitas vezes nós temos até mais sensibilidade, mais capacidade de conduzir esses trabalhos. Façam a diferença dentro da sua comunidade. Posso dizer que também a gente se sente muito bem. Eu acredito que isso seja uma honra, que isso seja uma caminhada muito bonita de fazer uma história. Façam um trabalho sério, um trabalho de acolhimento. Precisa observar também que, se você recebeu esse convite, você foi vista da forma que você é. Não tente mudar muito a sua forma de ser se você vai a campo. Porque as pessoas, quando veem em você um potencial, é por causa da tua caminhada. Segue ela sim, e somos capazes sim. Eu gostaria de ver muitas mulheres no Vale do Taquari fazendo história. Olha aí, é o nosso desejo também. E frase forte, né? Faz todo sentido, e para quem está no poder, está nesse espaço, conquistou esse espaço de poder. Porque eu imagino que isso aconteça muito, né? Você é identificada como uma mulher potente, mas na caminhada você precisa se moldar. Isso. E aí perdeu a identidade, né, prefeito? Perde a identidade. Marcos Henrique está na nossa sintonia, querido. Obrigada pela audiência. Ele fala, olha, admiro muito a prefeita Vânia. Além de competente, um grande ser humano. E assim nós temos outras mensagens da nossa audiência, e assim a gente agradece, prefeita, a tua participação aqui conosco nessa manhã de sábado. Te desejo sucesso na caminhada e que estejamos aí cada vez mais celebrando mais mulheres na vida pública. Muito obrigada, Aline, pela oportunidade. Obrigado a todos que tiraram o tempinho para nos escutar. E um grande abraço à minha comunidade de Poço das Antas. Isso aí, beijo grande para Poço das Antas. Prefeita Vânia participou conosco nessa manhã de sábado.